O André, bom dia. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Tudo jóia. André, em primeiro lugar, vamos explicar para as pessoas o que é esse consórcio internacional de jornalistas investigativos que proporcionou, que montou aí em 76 países, né, a investigação dos papéis do Panamá. O ICIJ, ele é uma rede, na realidade, de jornalistas e ele congrega pessoas ao redor do mundo para tocar esses projetos de investigação, né? Então, por exemplo, o SwissLeaks foi um outro vazamento de dados do HSBC da Suíça, foi feito da mesma forma pelo ICIJ. Somos, nesse projeto, somos aí uma dezenas de jornalistas trabalhando, né, ao redor do mundo, e isso não cobre ainda todas as pessoas que se associaram ao ICIJ. Quer dizer, nem todo mundo que é do ICIJ participou do projeto. O ICIJ existe desde 1997 e é sediado em Washington, nos Estados Unidos. Sim. Quantos jornalistas desses 76 países, você tem ideia do número total de jornalistas que participaram da investigação? Sim, somos 96 jornalistas ao redor do mundo. André, bom, vamos lá. Vamos explicar para as pessoas o que são os Panama Papers. Eu já disse aqui na abertura, né? Nem toda offshore é ilegal. Inclusive nas reportagens que estão hoje, tem gente com offshore legal fora. Mas tem muito político brasileiro que vocês estão investigando, né? Que estão mandando dinheiro lá para fora de forma ilegal. O que é esse Panama Papers no que se refere ao Brasil? Porque tem estrelas aí. Se a gente for falar do mundo, vamos ter que falar de Macri, Putin, Messi, Platini, aí nós vamos ficar a manhã inteira conversando sobre as várias personalidades, mas no que se refere ao Brasil e aos políticos brasileiros. Então, a gente acabou de entrar no ar essa manhã com uma matéria sobre os políticos, né? Quando a gente obteve acesso ao material, Felipe, a gente fez uma varredura buscando por aquilo que no mercado financeiro se chama de pessoas politicamente postas, né? São os TEC da sigla. E aí a gente cruzou dados com os nomes dos 513 deputados, os nomes dos 81 senadores, os nomes de todos os ministros de Estado, de todos os funcionários mais importantes do governo federal, de todos os juízes federais, para tentar aí realmente não deixar passar nada assim, de pessoas importantes, né, do país, que eventualmente tivessem ações. E aí, bom, o resultado, como você mesmo disse, foi esse. A gente encontrou alguns deputados federais, a gente encontrou o ex-governador de Minas, Newton Cardoso, a gente encontrou o ex-presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, enfim, o filho do senador Edson Lobão, Luciano Lobão, e por aí vai. Agora, como você disse, tudo é importante a gente ressaltar. Nem sempre o uso de offshore ele é ilegal, viu? É possível ter offshore de forma legítima. No caso das pessoas que declaram a receita e pagam todos os impostos ali devidos, né, para poder manter bem no exterior. E que, na realidade, é o caso de alguns, de uma parte, né, dessas pessoas politicamente postas. Enfim, deram respostas aqui para o blog, o ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. Ele, inclusive, nos mostrou a declaração de bens dele, dizendo que foi tudo tributado. O próprio Luciano Lobão, filho do Edson Lobão, encaminhou a resposta ao blog dizendo que foi, sim, que ele pagou todos os tributos devidos e por aí vai, né? Estamos conversando com o jornalista André Chalders, ele que é do grupo de jornalistas investigativos que está lançando ao longo desta semana. Quanto tempo vamos ter ainda novidades a respeito do Panama Papers com o material que vocês já têm, André Chalders? Então, a gente tem pelo menos mais 10 dias de publicação, né? Tanto no blog, quanto no Jornal Estado de São Paulo, quanto com a Rede TV. É realmente bastante tempo. Bom, os nomes de hoje chamam mais atenção os que você falou, tem Delfim Neto, tem outros nomes, né? Quando é que a gente vai efetivamente, alguém
da cúpula do governo, alguém da cúpula do Senado, né? Eduardo Cunha está no nome, né? Eduardo Cunha já foi divulgado o nome, mas dos grandes políticos brasileiros da atualidade, os poderosos políticos brasileiros da atualidade, além de Eduardo Cunha, nós teremos outros nomes aparecendo? Então, aí, bom, eu não posso participar, né? Tá, não. O nome você não vai me dizer, mas teremos nomes de políticos que estão realmente no poder. O Eduardo Cunha, vocês já liberaram o nome, ele tem muita explicação a dar nos Panama Papers, né? Então, o que acontece? Como você viu aqui na matéria de pessoas politicamente expostas de PEP, né? A gente fez esse cruzamento todo buscando justamente, você imagina, assim, né? Quanto maior o poder da pessoa, quanto mais alto o posto que ela exerce, mais relevante ela é do ponto de vista do jornalismo, né? Então a gente buscou realmente com afinco esses nomes. Agora, o que a gente achou realmente de políticos foram citados ontem, né? Aquela pessoa relacionada ao presidente do Senado, Renan Calheiros, uma conta que é atribuída por um delator ao presidente Eduardo Cunha, e esses políticos de hoje. Agora, eu não creio que, a não ser assim, uma eventualidade, não creio que a gente vá ter mais políticos de maior peso. Eu até gostaria muito, na verdade. Sim. A situação envolvendo gaúchos, vocês até agora não tem nenhum nome de gaúcho, eu até acho estranho, né? Então eu vou te perguntar o seguinte: no futuro breve teremos algum gaúcho nessa lista aí? Vocês chegaram a alguém do Rio Grande do Sul na relação dos Panama Papers? Sim, a gente chegou, mas são de outras esferas da vida, não são pessoas ligadas à política. São mais empresários, são pessoas da sociedade, mas não políticos, né? E esses nomes? A gente tem, na publicação de hoje, não sei se serve, mas a gente tem 2 pessoas de Santa Catarina, vizinhos de vocês aí. Não, claro que sim, mas o que eu perguntando especificamente é o seguinte: não adianta eu perguntar para o André, por mais curiosidade que as pessoas. Perguntar não ofende. André, quem são os gaúchos? Você não tem como revelar agora, né? Vai aguardar o lançamento das matérias, porque as matérias estão sendo editadas em nível mundial, né? Sim, não, e além disso, elas estão sendo editadas aqui no Brasil em conjunto, né? Então tudo que a gente faz tem que ser acertado com o pessoal do Estadão, com o pessoal da Rede TV, antes da gente publicar. E aí isso eu não posso. Claro. Não, mas a minha obrigação é perguntar. Bom, então é o seguinte: nos próximos 10 dias, por tudo que o André falou aqui, teremos revelação de nomes de empresários gaúchos, né, citados nos Panama Papers. E aí vai se dar uma outra investigação. Se no caso deles as offshores são legais ou ilegais. É isso? Exatamente. André, você... Não, conclua, por favor. Alô? Não, conclua, por favor, eu te interrompi. Não, tudo bem. Não, exatamente para frisar isso. O uso da offshore, o que acontece? Tem até uma matéria no nosso blog explicando exatamente, detalhadamente, como é o uso legal e como é o uso ilegal da offshore. No Brasil hoje, Felipe, o que se faz muito com offshore são 3 formas, né, de uso criminoso dela. Primeiro, você esconder patrimônio diante de um credor ou diante até de uma separação judicial, às vezes. Você esconde patrimônio para não ter que pagar uma dívida. Ou então você coloca o seu dinheiro no exterior para ele não ser tributado, para você não pagar imposto sobre ele. E finalmente tem aquela coisa clássica da pessoa que obteve dinheiro de forma legal, né, por meio da corrupção, por exemplo, e que manda o dinheiro que criou para esconder esse dinheiro. Mas é importante frisar, tem sim usos legais, legítimos para offshore. Vocês já têm uma ideia de quais são os valores que aí nesse caso a gente vai considerar sonegação, né? Porque esse dinheiro é enviado
para o exterior de forma ilegal. Tem roubo, tem corrupção, mas também tem de um lado aí que é a sonegação. Vocês têm uma ideia dos valores que são referentes ao Brasil nessa questão toda dos Panama Papers? Então, não. O que a gente tem são números de empresas, né? Gira em torno, no caso do Brasil, estão em torno de 1.700 empresas ou de pessoas que forneceram endereços no Brasil. É sério. Agora, quanto a valores, é difícil a gente calcular, né? É possível ter um cálculo exato, porque a análise de cada caso depende de uma leitura de um conjunto de documentos. Né? Para cada uma dessas 1.700 offshores, a gente tem ali uma série, às vezes, centenas de documentos detalhando toda a vida dela, como foi, quando foi aberta, as trocas de e-mails entre o dono da offshore e o pessoal da Mossack Fonseca. E aí, é a partir da leitura desse material que a gente consegue fazer as reportagens. Então, para fazer em tese esse cálculo sobre o valor total, a gente teria que ler das unidades do documento. Mas, de qualquer forma, é isso. Então, por volta de 1.700 offshores atribuídos a brasileiros ou a pessoas com endereço no Brasil. Para presença desse casamento. Estamos conversando com o André Schauders, do UOL, né, do blog de Fernando Rodrigues do UOL, um dos repórteres que acompanha essa investigação internacional a respeito dos Panama Papers. André, com relação a Eduardo Cunha, o que vocês já têm em relação ao presidente da Câmara, que é a figura mais empoderada nesse momento, né, que vocês estão aí trabalhando nesses papéis? Então, o Eduardo Cunha é o seguinte, ele tinha um empreiteiro chamado Ricardo Pernambuco, da Carioca Engenharia. Esse empreiteiro, ele foi algo da Lava Jato, fechou um acordo de delação premiada, e ele, na sua delação premiada, disse aos investigadores que ele tinha feito uma série de repasses ao Eduardo Cunha, por meio de contas no exterior operadas por empresas offshore, com o tipo com um pagamento de propina para que o Eduardo Cunha liberasse recursos do fundo de investimento do FGTS, né? É uma obra do Porto Maravilha lá no Rio. E aí, enfim, a gente vasculhando os documentos, a gente, com certeza, não encontrou o nome do Eduardo Cunha, mas a gente encontrou um documento de uma das offshores que do Pernambuco teria sido usado para esse pagamento de propina. Encontrou a documentação da Pembo Holding. É uma offshore ali que foi aberta com você de abrir uma conta bancária no banco BSI da Suíça. E é engraçado que os documentos da offshore da Pembo Holding, elas encontram exatamente o que disse esse empreiteiro, o Pernambuco, na delação dele. Então, a data de abertura bate exatamente com a data fornecida por ele. O fato da conta ser no BSI bate com a delação dele. E a movimentação mesmo, a vida da offshore, no caso dos arquivos, ele tudo compatível com o princípio do delator. Então, uma coisa que, assim, antes, eu tinha os investigadores, o público era apenas a letra da delação dele, né, a palavra dele, e agora a gente tem base documental para dizer que, pelo menos essa parte da delação dele, tá, me parece fazer, parece que reivindica esse desrespeito ao Eduardo Cunha. É lógico que não é só isso que passa para a gente confirmar ou bater o martelo em relação ao cometimento ou não de crime, né? Sim. Bom, André, só para explicar uma questão, né? Porque tem pessoas que, eu também não tive essa pergunta, né? A Mossack Fonseca, né, é um escritório que trabalha, opera de forma legal em alguns casos, né? Mas concentrou milhares de operações ilegais mundo afora, né? É isso. Exatamente. A
A Mossack Fonseca, na realidade, ela é a líder global nessa história de fornecimento de offshore. É a maior empresa do tipo no mundo. E ela presta um serviço que em tese é legítimo, porque como que funciona, né? O banco, ou às vezes o escritório de advocacia, quer propor uma solução ali tributária para a pessoa, quer viabilizar a compra de um imóvel fora do país, por exemplo. Perdemos o contato com o André Schauders, pediu para refazer o contato. Tinha 2 ouvintes aqui, a Estela e mais um aqui, reclamando da qualidade do som. É o som possível, ele está falando em celular, está falando em Brasília nesse momento. A gente tentou equalizar da melhor forma possível aí essa situação, mas a gente não conseguiu, né, em função da péssima qualidade, muitas vezes, da telefonia móvel celular brasileira, onde a pessoa se encontra, né, e pelo inusitado da investigação, pela situação toda envolvendo aí uma investigação como essa, é claro que a gente, muitas vezes, mesmo com o som um pouco prejudicado, é mais importante a gente colocar no ar para ouvir o depoimento, né, do que ficar ali sem ouvir uma figura como o André Schauders. André, caiu a ligação quando você falava aí do esquema Mossack Fonseca. Como funciona o esquema da empresa, André? Por favor, conclua aí. Correto. Então, a Mossack, ela opera em tese de forma legítima, ela é a maior prestadora desse tipo de serviço no mundo e funciona da seguinte forma: ela é procurada por um escritório de advocacia ou por um banco ou até por um corretor de imóveis que está interessado nesse tipo de solução para um cliente, e a partir daí ela provê o serviço de agente registrado, criando a companhia e fornecendo todos os documentos ali de incorporação dessa empresa. Então ela que vai legalizar a companhia junto ao governo, seja do Panamá ou das Ilhas Virgens Britânicas, ou enfim, de onde for criada a empresa, vai protocolar essa documentação no consulado brasileiro, no país do cliente, né? E vai fazer essa documentação chegar até o cliente. Agora, o que a série mostra, o que o trabalho do iSide vem mostrando ao longo dos últimos dias, é exatamente isso. Embora a empresa tenha um objetivo legítimo, ela também foi usada por chefes de Estado, por traficantes de drogas, por criminosos, sonegadores, para operações ilegais, né? É isso que a série tem mostrado nos últimos dias. E só para corrigir uma informação que eu dei aqui anteriormente, por favor, eu me confundi quanto ao número de jornalistas. Na realidade, nós somos 376 jornalistas, e aí sim, 109 veículos, né? 109 empresas de comunicação em 76 países. 376 jornalistas, exatamente. 109 veículos de comunicação, 76 países. Realmente o tamanho do consórcio é grandioso para se fazer uma mega operação como essa. Para fechar, André, tem uma situação envolvendo o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Ele aparece nos Panama Papers como com alguma irregularidade, ou a questão dele no Panama Papers que aparece ali é a questão de não ter pago o imposto do apartamento que ele comprou em Miami? É uma questão com o fisco americano ou é rolo grande do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, o homem que comandou o julgamento do mensalão? Então, o que acontece no caso do Joaquim, né? Quando uma pessoa compra um imóvel nos Estados Unidos, especialmente em Miami, ela paga uma espécie de imposto de compra ali de imóveis, e esse imposto fica registrado de forma pública no site do condado de Miami, né? Que inclusive, se você entrar lá no blog do Fernando Rodrigues, nessa matéria do Joaquim, tem um link para a pessoa acessar se quiser conferir, está lá o link. E aí o que acontece? No caso do Joaquim Barbosa, esse imposto especificamente, que é o imposto de compra de imóveis, que é o que você paga no ato da compra ali, ele ficou em branco, ele ficou com valor zero ali, listado no registro público lá do condado de Miami. O que isso significa? Significa que, de alguma forma,
esse imposto ou teria deixado de ser pago, né? Não teria sido pago. Não é um valor muito grande, são cerca de $2.000. E agora, como esse valor aparece zerado no site do registro público, isso torna impossível também que qualquer pessoa saiba ali quanto foi pago pelo imóvel, porque a priori se calcula o preço do imóvel, o preço do imóvel é calculado a partir desse imposto. Uhum. O Joaquim Barbosa, o que ele diz? Ele afirma que ele, na época da transferência, ele fez como todos os outros brasileiros, a maioria dos brasileiros que compram imóvel nos Estados Unidos, ele disse que ele encaminhou o dinheiro para uma empresa especializada no mercado imobiliário lá de Miami, e essa empresa teria ficado responsável por pagar, enfim, por remunerar a vendedora do imóvel e também por cuidar de todas as formalidades, inclusive pagar esse stamp tax aí. Uhum. Que é o imposto, né? Perfeito. Então... Agora, não é um valor estrondoso. Agora, de fato, é um aspecto novo aí na negociação do Joaquim Barbosa para a compra do imóvel dele. E tem algumas outras peculiaridades também nessa história, né? O Joaquim, quando ele foi procurar a Mossack Fonseca, quer dizer, ele teve um tratamento VIP do Mossack Fonseca, né? Os e-mails dos funcionários da Mossack se referem a Joaquim como um cliente especial e um cliente muito importante, né? Uhum. O Joaquim também foi uma das aberturas de offshores mais rápidas que a gente viu em todas que a gente investigou, foi uma das que mais rapidamente foram incorporadas, em apenas 7 dias, uma semana. Ou seja, apesar de ter falado, e ele falou com vocês, tem muita coisa ainda para se olhar nesse caso envolvendo aí o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, que diz ter pago o imposto e agora vai ter toda uma discussão no segundo momento. Inclusive, o caso do Joaquim Barbosa estava no Miami Herald ontem, né? Com uma foto, né, de Secret Shell Game, né? E o condomínio Icon Brickell, né, em área nobre de Miami, né? E é interessante a gente olhar, porque essa é uma outra figura, né, do nível do Eduardo Cunha quando a gente fala, né, a respeito do assunto, né? Uhum. Tá certo. E, bom, eu não sei se ontem, na realidade, o blog do Fernando, ele publicou 17 reportagens, né? Tanto entre internacionais quanto nacionais. A gente vai seguir hoje no ritmo de publicação. A gente entrou agora pela manhã com essa matéria dos políticos e à tarde a gente entra com os textos internacionais do SIJ, produzidos pelo consórcio, né, pelos jornalistas em conjunto. E então eles entram às 3 horas da tarde, tanto no blog do Fernando Rodrigues, quanto também no estado de São Paulo. Uhum. Agora eu queria chamar a atenção para uma outra matéria que entrou ontem, a respeito de um empresário aqui de Brasília chamado o senhor Milton Lira, né? Milton Lira ele é muito próximo, assim, do presidente do Senado, Renan Calheiros. Uhum. E ele abriu uma offshore que não foi, ele próprio admite que não foi declarada, chamada Venilson Costa. Essa offshore ali, aberta no começo de 2013, ela foi usada para montar uma conta no banco UBS, a filial alemã do UBS. E aí, bom, os relatos que a gente tem, porque na realidade essa investigação foi feita em conjunto, né, com pessoas de todos os países participantes, trocando ali informações entre si e coordenando a apuração. Então, repórteres do SIJ na Alemanha, eles procuraram o UBS, procuraram pessoas dentro do UBS e eles obtiveram uma informação surpreendente lá, de que, na realidade, o UBS decidiu fechar a conta do Milton Lira depois que o Milton tentou mandar ali no começo de 2013 uma quantia muito expressiva em dólares para os depósitos de uma vez só, teria sido alguma coisa de ordem de $90 milhões.
Isso foi confirmado pelos repórteres da STV lá, com 3 pessoas dentro do banco. E uma, inclusive, que disse que toparia falar em juízo sobre isso. Então, assim, a gente não tem prova documental nesse caso, mas a gente tem o testemunho dessas pessoas. É um caso muito interessante e talvez tenha passado um pouco batido no dia de ontem. Perfeito. André Schauders, quero agradecer muito a você. Vamos ficar acompanhando então nos próximos 10 dias. Já tem material pronto, depois tem toda a repercussão ainda de tudo que vai acontecer em torno de Panama Papers aí, essa investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que nesse momento chega a alguns grandes nomes no Brasil, caso mais exponencial do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha é aquele, né? Se você não sabe quem está envolvido em rolo e vai fazer uma aposta no Eduardo Cunha, porque eu vou te dizer, o Eduardo Cunha está em todas, né? Nos últimos tempos aí, ele consegue ter vários casos já, inclusive, de investigação no Supremo Tribunal Federal e se manter no poder. E, lembrando, nos próximos dias teremos empresários gaúchos que vão estar citados nas matérias, e aí a gente vai ter que separar o joio do trigo, saber se a investigação, no caso deles, é uma investigação, é uma citação a offshores legais, ou tem alguma ilegalidade nessa situação. Estou curioso para saber essa lista aí, meu caro André Schauders. Parabéns pela reportagem, um excelente dia de trabalho para vocês. Joia, muito obrigado, viu? Bom dia para vocês também.